Meditação sobre o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dos versículos 9 ao 13. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Companheiros e companheiras diários de meditação. Vamos pensar nesse momento, refletir, meditar na chamada oração modelo, a oração que Jesus ensinou. Ele instruiu para que não usássemos de vãs repetições, de mantras, rezas, falas decoradas, vazias, sem sentido, que não viesse do fundo do nosso coração, porque a oração é o ato de conversar com Deus. Você já parou para pensar que de fato Deus não precisa ouvir a sua oração para saber do que você precisa? Ele não é onisciente? Ele não conhece as suas palavras antes que elas cheguem à sua boca? Então, para que serve a oração? Senão para se relacionar com Deus, para haver um canal de intimidade, ida e volta. A oração é mais abençoadora para você, mais benéfica e favorável ao que faz do que ao que responde, porque Deus já sabe o que você vai falar antes mesmo de você abrir a sua boca. No entanto, através da oração, você estabelece um canal com o teu Deus e Ele encontra a abertura no seu coração para poder te abençoar, para poder falar com você, para poder liberar sobre a sua vida as suas promessas, para poder confortar seu coração, consolar sua alma, edificar o seu espírito, animar a sua fé, para poder direcionar os seus caminhos, instruir os seus projetos. Deus, através de Jesus, estabeleceu um modelo de oração. E quando Jesus ensina aos seus discípulos essa oração, ele fala que deveríamos buscar o Pai Nosso que está nos céus e que o nome dele fosse santificado em mim, em você, não escandalizado, não motivo de tropeço, mas encontrasse um santuário digno da importância, da relevância, do poder desse nome, que é sobre todo o nome. Ele instruiu que nós buscássemos o reino de Deus, o domínio, o senhorio dele, não o serviço de Deus, nós determinando aquilo que ele faz como se ele fosse o nosso empregado. Ao contrário, venha o teu reino e nós seremos os teus príncipes, os teus servos, os teus súditos, que seguiremos a tua vontade, ó Rei. E essa vontade, ela precisa ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ela precisa ser feita no nosso corpo como ela precisa ser feita na nossa mente, na nossa carne. É o domínio completo de Deus, é o seu reinado sobre todas as coisas. Ele nos instrui a clamarmos pelo pão diário, pelo sustento, pelo emprego, pela renda, pela provisão. Pão que inclusive precisa ser repartido, portanto a semente, o investimento. Ele orienta que clamemos o perdão das nossas dívidas, dos nossos pecados, como também é previsto que nós estejamos perdoando aos nossos devedores ou aqueles que têm nos ofendido. O perdão precisa ser uma via de mão dupla. Se você só recebe perdão, isso é uma ação incompleta. No entanto, se você também é alguém perdoador, então a ação do perdão é plena na sua vida. Quantas pessoas buscam o perdão de Deus, mas retêm perdão a outros? Você é alguém perdoador, perdoadora? Medite nisso. Finalmente, Jesus
instrui que peçamos a Deus para não nos deixar cair em tentação e para nos livrar do mal. E não adianta a gente achar que a tentação é forte demais, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e esse a ninguém tenta. E antes, com a provação, com a luta, Ele nos dará também um escape. E esse texto diz que ninguém é provado além do que pode suportar, ninguém é tentado além do que pode suportar. Portanto, você tem condição de resistir toda a tentação que vem sobre a sua vida. Peça a Deus também que te livre do mal, o mal que vem contra você, mas também o mal que você pode causar a outras pessoas. E aí Jesus instrui com que a gente termine essa oração com uma palavra, com uma atitude, não só com a boca física, mas com a boca espiritual, que é a nossa vida, com uma palavra de glorificação, com a declaração de que o reino, o poder, o senhorio, a força, a autoridade e a glória, o único que é digno de glória, é para Deus e para sempre. E ele termina dizendo amém, que significa assim seja. Eu oro para que na minha e na sua vida, a oração do Pai Nosso, como ela é conhecida, a oração modelo, padrão que Jesus ensinou, seja aplicada, seja viva em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, em toda a sua minúcia, simples e poderosa como Jesus a instruiu, seja uma verdade definitiva o tempo todo, em todas as áreas do nosso dia a dia, em tudo aquilo que nos diz respeito direta ou indiretamente, que nós possamos viver essa oração e que a nossa atitude, nossa ação, nosso pensamento, nossa inclinação, o nosso ser, ore sem cessar o tempo todo para Deus, a oração modelo que Ele ensinou. Se preciso for, a gente abre a nossa boca física para pronunciar essa oração. Mas o ideal é que a nossa vida expresse isso para Deus o tempo todo, sem cessar. Deus te abençoe. Até a nossa próxima meditação.